Oi, gente! Bem-vindos ao canal Explicando Direito. Esse canal onde eu te explico direito alguns assuntos que podem parecer complexos para você fora desse mundo. Mas dessa vez, como eu sempre falo, nós não vamos falar de direito, porque eu não consigo me limitar a um assunto só. Para mim, tá tudo interligado. E dessa vez, nós vamos falar sobre um livro que eu ganhei, comecei a ler há 5 dias, que está transformando a minha relação com Deus e com todo mundo. Por isso eu resolvi compartilhar com vocês todos os ensinamentos e norteamentos que esse livro vem me dando. Por um acaso você já leu Uma Vida com Propósitos? Bom, como eu disse, eu ganhei este livro de uma pessoa muito especial que eu conheci no último ano de 2025, que hoje é meu chefe, dono do escritório onde eu trabalho, o Dr. Valmer Januário. Mas não só ele, como toda a família Januário vem me ensinando muito sobre mentalidade e fé. E sim, mesmo sendo um escritório de advocacia, esse é um assunto muito recorrente por lá. E aí eu descobri o poder do ambiente, o quanto isso pode moldar nossa mente e nos fazer evoluir como ser humano. Esse livro é como se fosse um diário. São 42 dias com ensinamentos diferentes e de assuntos diferentes, para que no final você saiba qual o seu propósito nessa vida. Tudo baseado na Bíblia, com as fundamentações bíblicas e muito ensinamento. Eu acabei de ler os 5 primeiros dias e já está sendo tão bacana que eu vim refletir e compartilhar com vocês. Vamos lá? Então, começando, dia 1. Tudo começa com Deus. Todos os capítulos do livro trazem uma historinha, um contexto, uma explicação, um versículo. E eu não vou ler tudo isso com vocês, até para o vídeo não ficar chato e longo, e eu acho que nem pode pela lei. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é a reflexão final de cada capítulo. Primeiro, para que você escute, pense e reflita aí sozinho com você. E segundo, para que caso você se interesse, adquira o livro. No capítulo 1, que o foco é Tudo Começa com Deus, ele finaliza dizendo, eu não sou o foco. E esse é o tema para reflexão. E o versículo para a gente memorizar é, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. E o livro também tem uma pergunta final para cada dia. E aí você pode responder na hora que acabar de ler, ou fazer como eu, que vou rememorando o livro ao longo do dia, pensando na pergunta, para depois entender o que realmente faz sentido para mim. A pergunta do capítulo 1 é, apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? Dia 2. Você não é um acidente. O dia 2 traz pra gente refletir. Eu não sou um acidente. E o versículo é, eu sou o seu Criador. Você estava sob meus cuidados antes mesmo de nascer. Esse versículo mexeu muito comigo. Porque eu tenho certeza que se você é uma pessoa que em algum momento não se conformou com a realidade de onde você veio, que em algum momento se revoltou ao comparar a sua vida com alguma outra pessoa, e queria que a sua realidade fosse diferente, que os seus pais fossem diferentes, que a sua casa, a sua cidade ou qualquer outra coisa em você fosse diferente, esse versículo faz com que tudo isso caia por terra. Você entenda tanto a sua importância como também a sua insignificância e comece a refletir mais sobre qual o propósito. Quando você entende que você não é um acidente, e sim um plano de Deus, entende também que o lugar onde você veio, e quando eu digo lugar, são as pessoas. O DNA exato do seu pai e da sua mãe e a forma como você veio ao mundo não foi por acaso. Tem um planejamento muito maior e mais maravilhoso. E aí tudo passa a fazer mais sentido e você passa a valorizar mais as coisas. E a pergunta do versículo 2, aliás, do dia 2, é: sei que Deus me criou de forma singular. Quais áreas da minha personalidade, formação e aparência física eu tenho dificuldade de aceitar? Faz sentido para você? Quando você entende que você foi desenhado, planejado e concebido com um plano e um propósito feito, você entende que todas as suas características são necessárias para que esse plano seja executado. Então, por que é que você ainda está sendo resistente e tentando mudar isso
ao invés de aprimorar e viver o melhor de Deus nessa terra, nessa passagem. Vamos pro dia 3? O que dirige sua vida? Esse também é forte. O dia 3 nos faz refletir no seguinte tema: viver com um propósito é o caminho para a paz. E o versículo é: Tu, ó Senhor, dá paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. E a pergunta para a gente meditar é: na opinião da minha família e dos meus amigos, o que dirige minha vida? O que eu desejo que a dirija? Esse capítulo também é bem forte, faz a gente se deparar com alguns problemas que nós temos e queremos esconder. Esse faz sentido para você? Você finge que a sua vida é guiada por Deus, finge que a sua vida é guiada pela fé, finge que você faz tudo certo pelos outros. E aí quando você lê sozinho aí no seu quarto, onde você queira, você consegue se deparar com esses pecados bonitinhos que você coloca outros nomes. Eu consegui enxergar em vários momentos que, na verdade, a direção da minha vida, por muito tempo, não tem sido Jesus. Por muitas vezes a minha vida é guiada pela aprovação que eu quero das pessoas, pelo quanto que eu quero que elas me amem, pelo quanto de dinheiro eu consigo ganhar em alguma atividade. Eu quero bens materiais, eu quero aparecer. E não é fácil a gente entender que esses ídolos, seja o dinheiro, seja o seu ego, fazem a sua vida seguir, são o guia e a direção da sua vida. E aí quando você vê, você tá andando em círculos, porque pelo menos no meu exemplo pessoal que eu tô expondo aqui, não adianta você ganhar muito dinheiro. Você vai ganhar e vai querer mais, você vai ganhar e vai querer mais. É algo sem fim, como quase todos os ídolos que a gente coloca no nosso coração. Quando a gente consegue verdadeiramente se guiar única e exclusivamente pelo propósito que Deus tem para nós, tudo fica menos importante. E você entende por que você está aqui e o porquê aquele vazio e aquele buraco que estava no seu coração nunca se preencheu. Leia e depois me conte. Ou reflita nessa pergunta: o que dirige a sua vida? E o que você realmente deseja que dirija a sua vida? Vamos para o dia 4? Criado para ser eterno. O dia 4, ou capítulo 4, traz para a gente refletir o seguinte tema: há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. Quantas vezes a gente se esquece disso, né? E foca no aqui e agora. Versículo para memorizar: este mundo está desaparecendo juntamente com tudo o que ele almeja. Mas, se você fizer a vontade de Deus, viverá para sempre. Como o presente, ou na verdade, no momento eu sinto que mais a nossa preocupação com o futuro nos faz ficar ansiosos, nos faz ficar preocupados, nos faz sofrer por problemas que talvez nem aconteçam, ou que mesmo que aconteçam, quando você entende que isso aqui é muito pequeno, muito pouco, e que o nosso foco devia estar na eternidade, como isso faz diferença no dia a dia? Pensa comigo aqui agora a pergunta: já que fui feito para ser eterno, qual é a única coisa que eu devo parar de fazer hoje? E qual é a única coisa que eu devo começar a fazer? Se você entende que você não vai viver só os 80, 90 anos, quando muito aqui, e que na verdade você vai viver para sempre em espírito, quando você consegue entender verdadeiramente, esse é um exercício que eu estou fazendo diariamente para me lembrar, entender e conseguir concretizar no meu dia a dia. Porque quando a gente foca nessa vida aqui, nessa experiência humana que nós como espíritos estamos tendo, a gente se preocupa com coisas totalmente irrelevantes. A gente sofre por coisas muito pequenas, perto da eternidade da qual a gente foi feito para ser. Lembrando que esse livro é para você que é cristão, que acredita nesse Deus e que acredita nessa eternidade que vamos viver com Ele. Vamos para o dia 5, que foi o que mais mexeu comigo, foi o que eu li hoje e resolvi compartilhar com vocês. Enxergando a vida do ponto de vista de Deus. O dia 5 nos faz refletir no seguinte tema: a vida é um teste e um cargo de confiança.
muda tudo, né? A vida não é uma roda gigante, a vida não é uma corrida, a vida não é uma disputa, a vida não é um jogo. A vida é um teste de confiança. É um cargo que você recebe temporariamente de Deus, para que você se prepare para aquilo que realmente importa. Para que você se prepare para aquele cargo definitivo, junto dele. Faz sentido para você? O versículo para a gente memorizar é o seguinte: quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. E a pergunta é: o que me aconteceu recentemente, que agora percebo que pode ter sido um teste de Deus? Pensa aí. Adoeceu, melhorou, ganhou dinheiro, perdeu dinheiro, ganhou um emprego, perdeu o emprego, acabou um relacionamento amoroso, descobriu que uma amiga era falsa. O que te aconteceu recentemente que no momento você não percebeu, mas que agora, sabendo dessa informação, que a vida é um teste e um cargo de confiança, que Deus vai nos testando ao longo da vida para garantir se a gente é fiel ou não? O que para você agora caiu a ficha de que pode ter sido um teste? Mas você passou nesse teste? Como você acha que Deus esperava que você se comportasse nessa situação? Outra pergunta: quais são as tarefas mais importantes que Deus me confiou? Esses foram os primeiros 5 dias de uma vida com propósitos. Esse é um livro de Rick Warren, eu não sei falar inglês. E a pergunta central dele é: para que estou na Terra? Eu vou ler mais 5 capítulos e se vocês gostarem, comentem aqui para eu continuar compartilhando com vocês. Escutem cada pergunta com atenção, façam essa reflexão. E se alguma coisa arder no seu coração, se fizer sentido para você, se você sentir que essas perguntas e esse conteúdo pode te auxiliar, te reconstruir em alguma área da sua vida, continua aqui. Além desse assunto que hoje foi especial, esse canal vai continuar tratando de assuntos do direito. E para quem não sabe, muito prazer. Eu sou a doutora Lohane Francisca, advogada especialista em direito de família e sucessões. E além do direito, a gente trata também sobre fé, sobre vida. Até a próxima. Tchau, tchau.